Então, o primeiro exercício diz o seguinte: um turista dos Estados Unidos, país onde o sistema de unidade usual mantém grande semelhança com o sistema imperial, vem ao Brasil passar férias. Chegando aqui, ele nota que as medidas de tempo, comprimento e massa são dadas no sistema internacional. Assinale a alternativa que apresenta corretamente e respectivamente essas unidades. Então, corretamente e respectivamente. O que significa respectivamente? Tem que ser na mesma ordem em que foi falado. Então, se é na mesma ordem que foi falado, a primeira grandeza física falada foi aquela que se refere às medidas de tempo. Toda vez que falamos das medidas de tempo no sistema internacional, a unidade é o segundo. Se a unidade é o segundo, pode ser então a letra A ou a letra B. Vocês que estarão lá fazendo essa prova, o que você já faz? Isso aqui, ó. Não é nem essa nem essa. Então você já começa a eliminar. Aí agora eu tenho que analisar. A segunda medida que se fala é de comprimento. O comprimento no sistema internacional é dado em metro. Então essa alternativa está errada. Logo, a nossa premissa correta é a letrinha B. E a massa é dado em quilograma. Além dessas 3 grandezas, no sistema internacional nós temos 7 grandezas fundamentais. Não foi apresentado aqui, mas é importante eu saber quais são as grandezas fundamentais. Eu tenho o tempo, que realmente é dado em segundo. Eu tenho o comprimento, que realmente é dado em metro. Eu tenho a massa, que é dado em quilograma. Eu tenho intensidade luminosa, que é dada em candela, que é CD. Eu tenho quantidade de matéria, que é dada em mol. Eu tenho temperatura, que é dada em Kelvin. Não é graus Kelvin, é Kelvin, né? Então, até no total, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a outra que falta é intensidade de corrente elétrica, que é dado em ampere. Então, essas são as 7 grandezas básicas do Sistema Internacional de Unidades. Um estudante de física, fanático por esporte, resolveu analisar os fenômenos físicos envolvidos numa partida de vôlei, enquanto assistia aos Jogos Rio 2014. Sobre os fenômenos e leis físicas observadas pelo estudante, considere as afirmativas a seguir. Então, nós temos ali algumas opções, né? E temos que ver quais delas são corretas. A primeira premissa diz o seguinte: a força que o jogador imprime à bola no momento do saque é igual à reação da bola ao jogador, porém em sentido oposto? É uma premissa verdadeira ou é uma premissa falsa? É uma premissa verdadeira. Por que ela é verdadeira? Porque pela terceira lei de Newton, toda força aplicada gera uma força de reação, que tem a mesma intensidade, mas tem sentido oposto, né? Então, se o jogador faz uma força na bola, a bola também faz uma força no jogador, que tem a mesma intensidade, porém sentido contrário. Isso graças à nossa terceira lei de Newton. Tudo bem? Então, graças a isso, essa é uma premissa verdadeira. Se essa é uma premissa verdadeira, eu já olho aqui que a minha letra D está errada. Ó. A minha letra D não tem a 1 como correta. Eu tenho que fazer essa estratégia de já ir eliminando. Aí eu vou para a segunda agora. A energia potencial gravitacional do jogador. Opa, eu nem vou continuar lendo. Opa, energia potencial gravitacional. A equação da energia potencial gravitacional é dada por mgh. Vou até escrever ela aqui que talvez ela me ajude. Aí eu continuo lendo. Ao pular para bloquear uma jogada adversária é proporcional ao quadrado da velocidade? A energia potencial gravitacional depende de alguma coisa que dá velocidade? Qual que é a energia que depende do quadrado da velocidade? A cinética depende do quadrado da velocidade, porque a energia cinética é dada por mv² sobre 2. Então essa é uma premissa falsa. Se a 2 é falsa, eu consigo eliminar mais alguma? A A também não é a alternativa correta. Tá vendo que mesmo se eu não souber nada dessa e tiver que chutar, como eu fiz essa estratégia, minha chance de acertar já aumenta. Aí eu continuo lendo a terceira agora. A energia potencial gravitacional do jogador, energia potencial gravitacional, essa equação. Ao pular para fazer um saque, é proporcional à altura em relação ao solo? É, porque quanto maior for esse valor aqui da minha altura, consequentemente, maior será o valor da minha energia potencial gravitacional. Logo, a 3 é uma premissa verdadeira. Isso não me ajudou muito, né? Ainda continua sendo a B ou a C. Agora eu vou para C.
A bola ela possui energia potencial gravitacional nula quando ela passa de um lado para o outro da quadra, por cima da rede, porque ela está em movimento horizontal? Vamos imaginar a situação onde a gente tem lá uma quadra de vôlei. Faça aqui a quadra de vôlei bonitinho. Aí a gente faz o Diego aqui, ó. A mãozinha do Diego. Aí o Diego tá ali com a bola. Aí o Diego vai lá e bate na bola. Aí a partir desse momento que o Diego bate na bola, ali tem a rede, não tem? A rede, tá nessa altura aqui a rede. Aí aqui é o poste, eu tô olhando nela uma visão de lado dela, tá bom? Quando o Diego bate na bola, o que a bola vai fazer? Ela vai ter essa trajetória assim, não vai? Quando ela faz essa trajetória até chegar aqui, a minha altura não aumentou? Sim. Aqui ela estava em uma certa altura, aqui ela está em outra altura. Como houve variação de altura, tem variação de energia potencial gravitacional. Então a energia potencial gravitacional vai ser nula? Não, então essa é uma premissa falsa. Então correta apenas a 1 e a 3, a alternativa B. Nunca foi tão fácil. Uma nave espacial precisa atingir 27 mil quilômetros por hora. Opa, 27 mil quilômetros por hora é uma unidade de velocidade? Então, velocidade de 27 mil quilômetros por hora. Quando eu bato o olho nisso aqui, eu já falo, pô, não está no sistema internacional. Mas vou continuar lendo, vai que dá para usar assim. Ela precisa dessa velocidade para escapar do campo gravitacional terrestre. Assinale a alternativa que corresponde a esta velocidade no SI. Tá de brincadeira que é só isso comigo. É só isso. Eu tenho aqui em quilômetros por hora, tem que passar para o sistema internacional. O sistema internacional é em metros por segundo. O que eu faço para passar de quilômetros por hora para metros por segundo? Divido por 3,6. E só com as alternativas que eu tenho aqui, eu já sei que essa alternativa está errada e essa alternativa está errada. Porque no sistema internacional é em metros por segundo e não metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado é aceleração. Pessoal, olha que bacana. Só de analisar a unidade, eu já sei que a resposta é essa ou essa aqui. E eu não tenho que chegar numa resposta perfeita. Eu tenho que usar a malandragem a meu favor. Eu não tenho que igualar a quantidade de casas decimais aqui? Então, o que eu tenho que fazer? Acrescentar uma vírgula a mais nesse cara aqui, concorda? Mais 1,0 aqui. Se eu igualei a quantidade de casas decimais, quantidade de vírgula, eu posso cortar a vírgula, não posso? Então, qual que é a continha que eu vou fazer de fato? 27 com mais 4 zeros agora, né? 1, 2, 3, 4, dividido por... Aí eu tenho que analisar. 36 vezes que número vai dar próximo ali? Eu vou ter que pegar 270, não é? Qual que é a minha malandragem? Eu tampo esse primeiro e tampo esse primeiro. 3 vezes que número ia dar 27? 9. Mas será que vai dar então vezes 6 ali? Não. Vezes 9, que ele já quer 36? Ou vai ter que ser vezes 8? Vezes 8 também. Hã? Também não vai dar. Então vai ter que ser vezes 7? Vamos verificar. 36 vezes 7. 6 vezes 7? 42. 3 vezes 7? 21. Com 4? 25. Deu 252? Então aqui vezes 7 vai dar menos 252. Preciso continuar? Qual que é o primeiro número da minha resposta? 7. Então essa é a resposta aqui, ó. Não é uma prova aberta que você tem que ficar até o final. Você tem que achar qual é a resposta correta. Pronto, essa é a minha alternativa correta. Um estudante vai a um parque de diversões e brinca no famoso carrinho bate-bate. Uma pista quase sem atrito, onde os carros elétricos preparados colidem a velocidade segura um com os outros, gerando momentos de diversão por conta dos solavancos e perseguições entre amigos. Sobre as colisões, considere as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Tudo bem? Então vamos lá, olha só o que diz essas premissas. Primeira premissa que a gente tem. Quando os carrinhos se chocam, eles invertem o sentido do seu movimento, conservando a energia cinética e o momento linear total. Temos uma colisão elástica. Aqui é um conteúdo que a gente não trabalhou tão especificamente assim, mas é até bastante intuitivo para a gente perceber que essa premissa ela é uma premissa verdadeira. Quando a gente pensa numa colisão elástica, um momento assim, uma colisão mais fácil que é bacana para eu explicar para vocês, é por exemplo quando a gente pega uma bola de basquete e taca essa bola de basquete no chão. Quando eu pego uma bola de basquete e taco ela no chão, eu vou ter aqui 3 momentos distintos.
Vou pegar aqui o primeiro momento, onde eu tenho a bolinha de basquete aqui em cima. Quando eu pego essa bola de basquete e jogo ela para baixo, ela tem o formato dela aqui bonitinho, não tem? Toda redondinha, bacaninha, bonitinha e tal. Quando eu jogo essa minha bolinha de basquete no chão, ela vai colidir com o chão, não vai? Se eu tacar ela bem forte e eu tirar uma foto no momento que ela colide com o chão, vocês concordam comigo que numa hora da foto ela tá assim, ó? Amassadona? Só que depois que eu taco ela no chão e ela fica assim amassadona, ela permanece lá no chão amassadona ou ela quica? Ela quica. E ela quica e depois ela volta a ficar perfeitamente vindo aqui para cima. Você concorda comigo? Em um momento ideal, se eu soltar uma bola de basquete de uma determinada altura, ela vem para o chão, ela bate no chão e depois ela volta para cima até atingir a mesma altura. E isso acontece porque há uma conservação da energia. Então, em toda colisão elástica, essa é a característica dela. A energia cinética permanece a mesma, o momento linear permanece a mesma, porque existe um coeficiente de restituição que faz a bola, mesmo tendo se deformado, ela volta à sua configuração inicial. Por isso que trata-se de uma colisão elástica. Tudo bem? Então, a primeira premissa ela é verdadeira. Consigo eliminar alguma? A D? Só com essa? Ah, professor, mas daí essa eu talvez tinha ficado com um pouquinho de dúvida, beleza? Você ia ver as outras premissas. Eu acho que é a D ou a C. Então vamos ver. Olha o que diz a 2. Toda colisão entre os carrinhos será inelástica. Sabe o que é uma colisão inelástica? A colisão inelástica é aquela que quando ocorre a colisão, a coisa se deforma. Se eu penso, por exemplo, num jogo de sinuca, quando eu bato o taco na bolinha branca e a bolinha branca colide em outro, elas se colidem, amassam e fica uma grudada na outra? Isso seria uma colisão inelástica. Já que é uma colisão elástica, uma vai e a outra fica. Se essa branca bater e voltar, foi uma colisão perfeitamente elástica. Se a branca bater, ficar parada e a outra continuar, é uma colisão parcialmente elástica. E se ela bater e quebrasse e ficasse ali junto, seria uma inelástica. Se eu pego uma determinada bola de plástico, mas aquela bola de plástico duro, sabe o plástico duro? Igual aquela que vem na embalagem de ovo de Páscoa, e eu tacar no chão, ela ia deformar, mas ela não ia quicar. Aí seria uma colisão inelástica. Então, quando você pensa no carrinho bate-bate, quando eles batem um no outro, eles amassam e ficam grudados um no outro? Ou eles batem e cada um vai para um lado? Se bate cada um vai para um lado, é uma colisão elástica e não uma colisão inelástica. Então, a segunda premissa ela é falsa. Se a segunda premissa é falsa, eu já descarto a A. Agora eu estou entre a B e a C. A 3 é verdadeira porque tem os dois. Vamos ver. Ah, olha, boa observação da Heloísa. Eu preciso perder tempo na 3? Porque a 3 está nas duas. Então a 3 tem que ser verdadeira de qualquer jeito. É uma bela observação. É malandragem, é economia de tempo. Então, é bacana isso. Vamos ver, ó. Quando os carrinhos se chocam e se movimentam como um único corpo após a colisão, eles permanecem unidos, teríamos uma colisão perfeitamente inelástica, correto? Porque eles deformaram. Então, um bateu no outro, grudou e continuou. Não teve nada elástico. Então, nesse caso, seria uma colisão perfeitamente inelástica. Aí eu olho para a quarta premissa. Nas colisões inelásticas, o momento linear é conservado, mas não ocorre conservação de energia cinética. Essa premissa está verdadeira? Não. Porque ela é transformada em outras formas de energia? Hã? É ou não é? Eu acho. A energia cinética se transforma em energia elástica. Por causa que é massa. Nas colisões inelásticas não existe conservação da energia cinética. Eu perco um pouquinho dessa minha energia cinética, mas o momento linear ele sempre é conservado. O momento linear massa vezes velocidade, então é correta essa premissa. O momento linear sempre, pessoal, você tem que tatuar na alma. O momento linear sempre conserva, sendo elástica, parcialmente elástica ou inelástica. O que nem sempre conserva é a energia cinética. A energia cinética, como dizia aqui a primeira premissa, ela conserva apenas quando eu tenho uma colisão elástica. Se é uma colisão inelástica, aí eu tenho apenas conservação do momento linear, mas não tenho de energia cinética. Por isso que é uma premissa verdadeira e a alternativa correta é a letrinha C. Tudo bem?
A mega rampa é uma imensa rampa de skate criada pelo esportista brasileiro Bob Burnquist. O atleta inicia a descida no ponto a uma altura de 28 metros acima do nível do solo. Informação importante, existe aí uma altura de 28 metros, já vou marcar, a altura representada por H. Depois percorre um trecho retilíneo, cerca de 60 metros, então existe um deslocamento horizontal, um ΔS de 60 metros, certo? Antes de ser lançado para cima na rampa C, devendo aterrissar em segurança em algum ponto da pista D. Se Bob, com 75 kg de massa, parte do repouso no ponto A, então vamos marcar a massa dele. Qual que é a massa do Bob? 75 kg, já anotei aqui. Se a massa do Bob é de 75 kg, ele parte do repouso no ponto A, assinale a alternativa que apresenta corretamente a sua energia cinética no trecho B. Desconsidere os efeitos de atrito na resistência do ar. E a aceleração gravitacional no local é de 10 metros por segundo. Então vamos marcar aqui que a gravidade também vale 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, uma coisa muito importante. Fala que nesse ponto A, no ponto mais alto, qual que era o valor da velocidade D? Então a velocidade inicial dele é zero, porque ele parte do repouso. Se a velocidade inicial dele é zero, qual que é a única energia que ele tinha aqui? Energia potencial gravitacional. E como que é dada a energia potencial gravitacional? mgh. Quando ele chega aqui embaixo, tem altura? Então aqui embaixo, qual que é a energia potencial gravitacional dele? Zero. O único valor que ele vai ter aqui é a energia. Não é um sistema que não tem resistência, porque fala que é para desprezar? Então aqui no ponto mais baixo eu posso afirmar sem medo de ser feliz que a energia cinética dele ali embaixo vai ser exatamente igual à energia potencial gravitacional que ele tinha no ponto lá em cima. Então a energia cinética no ponto B é igual à energia potencial gravitacional no ponto A. Como que é dado a energia cinética? mv² sobre 2, mas eu não preciso substituir. Ele não pede velocidade, ele pede energia cinética, não é? Então eu vou manter a energia cinética. E quem que é a energia potencial gravitacional? mgh. Então a energia cinética vai ser igual. Qual que é o valor da massa? Qual que é o valor da gravidade? Qual que é o valor da altura? 28. Então eu tenho que fazer essa multiplicação. Então a energia cinética vai ser igual. 75 vezes 28? 75 vezes 28. 5 vezes 8? 40. 7 vezes 8? 56. Com 4? 2 vezes 5? 2 vezes 7? Mais 1? Aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 11, aqui dá 1, aqui dá 2. Então a energia cinética deu 2100 com mais esse 0, mais 1. Unidade de energia, joule. Então a energia cinética é de 21.000 joules. A alternativa correta, letrinha B. Nunca foi tão fácil. O carro de Enzo enguiçou em uma rua plana num dia seco. Enzo tenta empurrar o carro de massa 800 kg. Já tem uma informação importante aqui, ó. Então eu tenho uma massa de 800 km, 800 kg, até chegar em um local seguro para estacionar e pedir ajuda, percorrendo 50 metros. Vamos anotar essas informações? Eu tenho uma massa de quanto? 800 kg, já está no sistema internacional. Tem uma distância, um ΔS, um D, né, de 50 metros, já está no sistema internacional. Há uma velocidade constante, é importante marcar essa informação. Uma velocidade constante de quanto? 1 metro por segundo, já está no sistema internacional. E fala que existe um coeficiente de atrito entre os pneus do carro, que vale 0,4, e o valor da gravidade nesse local é de 10 metros por segundo ao quadrado. A pergunta é: assinale a alternativa que apresenta corretamente, respectivamente, o valor da força F constante que Enzo aplicou para deslocar o veículo e o trabalho total realizado por essa força. Então eu tenho que descobrir qual que é o valor dessa força que foi aplicada por ele, né? Como que eu consigo descobrir o valor dessa força? É simples esse processo?
Quais são as forças que existem atuando aqui nesse sistema, pessoal? Força. Eu tenho a força F aplicada para a direita. Então ele vai se deslocar para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Tem atrito? Tem. Se tem atrito para cá, eu vou ter a força de atrito se opondo à tendência de movimento. Vocês concordam comigo? Então para cá existe a força que é a nossa Φ. Além da Φ, o corpo ele tem massa. Se o corpo tem massa, ele tem força. Então aqui para baixo existe a força-peso. Tem força-peso, Se tem força normal. não porque tem força-peso, tem força normal. Porque ele está em uma superfície. E não tá atravessando. Isso, se ele está em uma superfície, aqui para cima tem a força normal. E como já mencionado, aqui eu ainda tenho a minha força F. Tudo bem? Então vamos lá. Quais são as forças que fazem eu ter movimento? É no sentido horizontal ou no sentido vertical? No horizontal. Então quando eu analiso na horizontal, eu te pergunto, qual que é a força que gera esse movimento? F. Qual que é a força que se opõe ao movimento para a direita? Φ. A força resultante que eu tenho na horizontal é somente essa, concorda? Pela segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Olha só que informação importante que eu tenho aqui. A minha velocidade ela é constante. Se a minha velocidade é constante, a minha aceleração é quanto? É zero. Se a minha aceleração é zero, quanto que é a minha força resultante? Minha força resultante é igual a zero. Então aqui, quem estiver ouvindo vai odiar essa tosse, né? Bem na lapa da orelha. A força menos Φ é igual a quanto? Nesse caso é igual a zero. Por que é só nesse caso? Porque se tivesse aceleração, se não fosse uma velocidade constante, seria igual a massa vezes a aceleração. Então agora aqui eu tenho que F menos Φ vai para o outro lado? Φ. Qual que é a equação do Φ da minha força de atrito? Mi N. Só que esse meu bloco ele está voando? Ele está entrando no plano? Então a minha normal é igual a quem? A peso. Então minha força F vai ser Mi P. Peso é 8.000. Então minha força vai ser igual. Quanto que vale Mi, que é o coeficiente? E quanto que é o peso? Se a massa é 800, o peso não é massa vezes a gravidade? A gravidade não é 10? Quanto que dá 800 vezes 10? 8.000 newtons. Então vai ser 0,04 vezes 8.000. Bom malandro que eu sou, eu sei que 0,4 é igual a 4 dividido por 10. Então faz como se fosse 4 dividido por 10. Quanto que é dar 8.000 vezes 4? 32.000. 32.000 dividido por 10? 3.200 o quê? Newtons. Então não é a letra A. A B pode ser? Não é a C. Então minha alternativa correta é a A ou é a D? Ou é a B ou é a D. Concorda comigo? Só com isso. Aí ele ainda pede para eu calcular o trabalho. É o trabalho de uma força constante. Se é o trabalho de uma força constante, o trabalho fede e coça bolinha. E ele quer saber o trabalho de quem? Não é o trabalho realizado pela força? Se é o trabalho realizado pela força, o ângulo entre a força e o deslocamento é zero. E cosseno de zero é 1. Então, meu trabalho é apenas força vezes deslocamento. Qual que é o valor da força? 3.200. Qual que é o deslocamento? 50. Então, meu trabalho realizado ele vai ser igual. Quanto que dá 5 vezes 32? 160. 160. Com mais 3 zeros, 160.000 joules. A alternativa correta, letrinha D. Nunca foi tão fácil.